e hoje a gente vai tratar aqui, né, de alguns temas, né? Já vou até colocar aqui no slide, né? Deixa eu ver como é que deixa eu ver se está passando aqui direitinho. E a gente vai tratar hoje de um tema, de algumas questões, né, que estão vindo com muita incidência nas provas discursivas, tanto do CESP, né, como da FGV e também algumas da FCC, mas a FCC em menor grau, né? Vamos focar aqui no CESP hoje, né? Eu conversava com o Tonivan sobre o concurso da CGE São Paulo, né? O Tonivan, inclusive, cravou em 3 mapas mentais, cravou uma discursiva completa lá da CGE de São Paulo. Depois ele pode falar sobre isso. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que é o seguinte: quando a gente consegue identificar algum padrão, a gente traz para o aluno dentro da mentoria, né? Então, a gente identificou o quê? Que, independente da banca, estavam vindo questões de cálculo, né? Em algumas das especialidades, né? Por exemplo, engenharia e contabilidade. E não foi diferente, né? Dessa vez foi a FGV. Já tinha acontecido com o CESP, a gente já tinha feito mentoria com a banca FCC e veio cálculo justamente para fazer o freio de arrumação, e a FGV veio agora com a CGE São Paulo. Então, muito cuidado com o TCE de Minas, né? Quer seja a sua especialidade, engenharia ou contabilidade, né? Ou mesmo atuária, porque ainda assim existem alguns itens ali que merecem a nossa atenção, beleza? E aí a gente vai trazer aqui uma temática relacionada ao conhecimento básico hoje. Por quê? Porque eu quero fazer alguns alertas que eu tenho percebido, né, em alguns alunos com relação à estruturação, formato, e vou trazer um tema, né, para vocês. Vou trazer aqui não só um tema resolvido, mas eu vou trazer para vocês aqui uma análise do que é mais quente, né, e que vocês podem focar a partir de agora também no conhecimento básico. Lá dentro da mentoria, a gente já tem um estudo sobre isso, né, de onde focar. Os nossos temas gabaritados são nesse sentido também, mas nada melhor do que a gente estar atualizando e informando vocês sobre isso. Beleza? Então, Ivan, alguma consideração aí? Não, não, tudo bem. A questão, deixa eu ver. A questão, né, pessoal? Quando a gente escolhe um tema desse, a gente tem maior interesse que ele apareça, né? E, assim, a gente tem que sempre ficar ligado nesses temas propostos, porque, via de regra, aparece alguma coisa. Se não, quando não cai tudo, cai uma parte disso ou sensibiliza um tema que pode ser cobrado em prova. E aí o Leonardo falou, né, já fazendo as considerações, que a gente cravou a prova da CGE por cargo de auditoria. A banca perguntou, o mapa respondeu. 3 mapas mentais na sequência, tratando sobre o achado de auditoria em todos os aspectos. É tanto que a gente aposta que faz mais ou menos quase 10 anos, Leonardo, que esses mapas mentais a gente explora ele, assim, exatamente esses que caíram na CGE São Paulo, porque mesmo a banca sendo diferente, mas a gente já começa a ter padrões. As bancas são sabidas, elas não vão pegar assim, inventar muito, não. Tem assunto, por exemplo, uma disciplina que cai demais é a AFO. A AFO cai demais, né? É uma incidência muito grande. AFO, auditoria, contabilidade pública, porque tem tudo a ver com a atuação do auditor, o auditor de controle externo, o auditor de controle interno, esses concursos da área de controle. Então, eu já reforço aqui para vocês a necessidade de fazer um estudo, né? Dar uma olhadinha nos temas, lê uma vez, lê duas, decora, por que não? Qual o problema? Não tem nenhum problema, pessoal. Os É, temas são escolhidos com bastante carinho e responsabilidade, e é bom você estar sempre revisando para quando chegar na hora alcançar, atingir notas máximas, né? Que é o nosso objetivo. Então pode, pode dar continuidade, Léo. pronto, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai começar aqui, né? Aqui está o nosso Instagram. Para quem não segue, segue lá a gente, né? No Instagram, professor Leonardo underline Chaves e professor Tony Van Carvalho. Tá? Só rememorando aqui, e é importante que a gente fale isso,
né? São duas questões com valor de 10 pontos, né? No total de 20, tá? Ela valerá 20 pontos. E vai ser um tema comum a esses cargos relacionados a conhecimentos gerais e um relacionado a conhecimento específico, tá? E hoje a gente vai trazer um relacionado ao conhecimento geral e eu vou explicar por que que eu vou trazer isso. Dentro lá da mentoria já tem cada especialidade, já tem diversos temas, tá? E a ideia da gente não é simplesmente cravar a temática, é sensibilizar o tema e vocês conseguirem, somados todos os temas, ter capacidade de responder qualquer tema que vier. Até porque lá vocês vão encontrar o seguinte, vocês vão ter o seguinte formato. Vocês têm o tema, vocês têm o padrão de resposta, ok? E aí vocês têm o quê? Um mapa mental. Esse mapa mental, né? Primeiro que o tema, ele é um tema quente, né? Ou seja, a gente faz um estudo, né, do histórico da banca e vocês vão ter acesso aos temas que têm mais probabilidade de cair. O padrão de resposta, a gente tem o quê? Uma estrutura de guerra, né, que é uma estrutura que você tem que levar para a prova para poder responder, né? E, ao mesmo tempo, como é o caso do TCE de Minas, você também estuda o padrão de resposta como uma teoria para a prova objetiva. Por que não? Ali é uma teoria para a prova objetiva, beleza? E o mapa mental, gente, vocês têm um grande trunfo, né? Vocês ganham velocidade, vocês ganham simplicidade, né? É um resumo, né? Então, não deixem de olhar os mapas mentais. E você tem também, dentro do mapa mental, você tem as palavras-chave, que eu vou falar sobre elas aqui hoje. Vocês vão receber um material que eu preparei, uma aula extra sobre. é, eu preparei um material de aula extra sobre os temas, tá, da parte básica, né? A gente vai ver. Ela vale tanto quanto da específica. Então, como da específica ele vai aprofundar um pouco mais, o da básica, eu entendo que é mais simples você ir em busca dos 60 pontos, né? Tudo bem, alguém pode achar que não, que a minha especialidade eu busco também em grau de paridade ali, em grau de igualdade, show de bola, não tem problema. Eu só considero que numa prova dessa característica do CESP, ele vai trazer uma coisa para todos, ali na prova um, né? E é onde você não pode pecar, talvez pela simplicidade, é onde vai morar o perigo de você errar, né? E no específico ele vai aprofundar um pouco mais. Aí vai do talento de cada um no conhecimento específico de cada área. Beleza? O fato é que eu percebi uma coisa, né? Geralmente quando a banca ela traz uma prova de uma magnitude dessa do TCE de Minas, por exemplo, 60 linhas, ela penaliza bastante o número de erros. E ela não está fazendo isso nessa prova. Ela está penalizando pouco, né? Ou seja, ela está penalizando duas vezes. Para vocês terem uma ideia, o CESP, ele costuma fazer que a nota de conteúdo, e aí ele penaliza, ó, 5 vezes, 10 vezes, né, o número de erros, tá certo? E essa prova de vocês, ele está penalizando somente duas vezes. O que que isso quer dizer? Por que que isso é importante para mim? Se a briga aqui é por cada décimo, a, a, a grande sacada aqui é você estruturar a sua resposta do jeito que a gente vai conversar aqui um pouquinho mais à frente, né? Fazer aqui a estruturação da resposta. E vocês têm que usar o complemento como um super trunfo de vocês, né? Dentro da nossa microestrutura, dentro do parágrafo, a gente tem que utilizar dentro do parágrafo, a gente tem que utilizar o complemento como algo que seja forte para a gente, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Boa noite aqui para Tassiana, né? Está aqui acompanhando nossa aula hoje aqui ao vivo. Seja bem-vinda aí. Tá bom? Então, e aí, gente, ó, dos 20 pontos, vai passar quem fizer mais de 10, tá? E aí eu falo de carteirinha para vocês. Eu já fiquei reprovado em prova do CESP por ter tirado 9,9 numa prova que valia 20. Aí eu tinha que fazer no mínimo 10 para ser aprovado. Fiquei por 0,1, tá? Lógico, era um tema que não estava estudando tanto, não era minha prioridade, fui fazer a prova para testar, mas enfim, fiquei por 0,1. Beleza? Vamos aqui tratar sobre o seguinte. Veja bem, prestem bem atenção nisso aqui. O CESP, às vezes, ele traz traz no edital três tipos de discursiva.
Ele traz com o nome propriamente dito de discursiva, tá? Ele traz como uma dissertação. Ah, eu vou cobrar uma dissertação, tá? E também ele pode cobrar, né, a peça de natureza técnica, ok? A peça de natureza técnica. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando ele fala de dissertação, né, e fala de discursiva, lá no padrão de resposta dele, lá no padrão de resposta dele, ele não pontua nada além da estrutura dos itens que ele coloca para ser respondido. Não coloca. Não tem um formato específico, tá? Então, discursiva e dissertação é resposta direta aos tópicos, ok? Resposta direta aos tópicos. Ou seja, quanto ao item A, né? E aí você discorre. Quanto ao item B, quanto ao item C, ou você pode colocar a situação hipotética. Quanto a, né? Você pode colocar, ó, quanto a situação hipotética, e aí continua. Depois a mesma coisa, repete na letra B e na letra C, de forma que você organize, né? Você organize a sua resposta de acordo com o que ele vai pedindo, seja A, B, C, D, ou seja 1, 2, 3, 4, enfim. Então, a banca ela não faz essa diferenciação. Já na peça de natureza técnica, é interessante que a gente tenha um padrão a seguir. E aí, lá nos meus cursos, né, de Tribunal de Contas, quando pede a peça de natureza técnica, eu trago uma estrutura coringa, né? Eu trago uma estrutura padrão, né, coringa, mas a gente já tem visto que o CESP, ele pede a estrutura no próprio comando da questão. Ele pede a estrutura. E eu não vou me alongar nisso aqui porque não é objeto da nossa análise aqui do TCE de Minas, tá? Então, peça técnica eu não vou avançar. A gente tem curso específico de peça técnica, né? Tem concursos que pedem isso daqui, né? Não vem ao caso agora a gente tratar no detalhamento. Beleza. Quando eu tenho uma discursiva, independente do número de linhas, seja 20, 30, 40, 50, eu vou me preocupar com o quê? Eu vou me preocupar em responder direto o item que ele me perguntar. Por quê? Porque quando a gente olha o quesito avaliado do CESP, a única coisa que vai ser avaliado é o que ele está te perguntando em cada item aqui, ó. Em cada item desse aqui. A, B e C. Ok? Nada além disso. Quando é que eu começo a minha redação com uma introdução, né? Uma introdução, trata-se de alguma coisa, né? Cuida-se de prestação de contas relacionada a tal, quando eu tenho uma peça de natureza técnica, tá? O edital não traz o nome peça de natureza técnica como a estrutura base para a redação de vocês, para a prova discursiva de vocês. Não é isso, é somente uma discursiva. Imagino eu que ele vai subdividir em 4 a 5 itens, tá? 4 a 5 itens ali numa prova de 60 linhas. Beleza? Então, a gente fica combinado dessa forma. Como é que eu faço? Na grande estrutura. Então, no meu formato de prova aqui, de A4, né? Ele vai dar o comando da questão aqui, ó. Comando da questão, uma situação, vai trazer uma situação aqui qualquer, ok? E vai fazer um pedido. Pedido, né? Aí vem trazer A, B, C, D e E, ok? Lá na minha folha de resposta, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer direto assim, ó. Quanto ao item A, e aí eu escrevo, tá? Logicamente, dando espaçamento aqui na margem para não perder ponto. E aí eu sigo. Quanto ao item B, professor, eu posso trocar a nomenclatura item A ou item B pela temática que está sendo tratada no item? Sim. Quanto à inexigibilidade, né? Já quanto ao superfaturamento, ok? Já quanto a, enfim, aí quanto ao item C, D e assim sucessivamente. Eu posso fazer isso como eu posso dizer quanto ao item A, tá? Quanto ao item 1, quanto ao item 2 e assim sucessivamente. Tem que ser diretaço.
Esta é a macroestrutura, a estrutura que a gente tem no textão. Agora, o que que a gente tem, o que que a gente tem dentro da microestrutura do parágrafo, né? A gente sempre fala aqui o seguinte: tem que tomar cuidado com os verbos que a banca traz. A banca vai dizer assim: conceitue, né? Conceitue, analise, analise, discorra, evidencie, né? Ela vai trazer vários verbos dentro das alternativas que vocês forem ter que responder. E aí, a gente tem que tomar cuidado com duas coisas somente. Quando eu tenho a palavra analisar, quando eu tenho o verbo, né, analisar, eu tenho que tratar a estrutura como, né, dentro do meu parágrafo, dentro do meu parágrafo. Digamos que eu vou responder ao item A. Eu tenho que trazer a situação hipotética dele, que ele trouxe como situação hipotética, e aí eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar, o posicionamento. Professor, o que que é se posicionar? É o seguinte: se ele diz analise à luz da legislação se esse item aqui da minha situação hipotética está correto. E eu tenho que dizer para ele que está correto ou que está incorreto, que está regular ou que está irregular, ou que é um ou que é outro, dependendo da nomenclatura que ele quiser. Ok? Me posicionar. Depois, eu tenho que fundamentar, beleza? Depois eu tenho que fundamentar. E aí, a minha fundamentação é o coração da minha prova discursiva. Por quê? Porque na minha fundamentação, né, é o fundamento, é a base, é de onde eu vou tirar aquilo que eu estou explicando para o examinador. Ela vai estar na Constituição Federal, vai estar em alguma lei, né, LRF, mais nova, Lei de Licitações e Contratos, pode ser Lei de Improbidade Administrativa, tá certo? Eu posso ter aqui atos normativos, como é próprio de algumas disciplinas, né? Como, por exemplo, a auditoria tem muita norma, a engenharia tem muita norma, ok? Atos normativos, né? Todas as disciplinas possuem o quê? Princípios, né? Princípios. Dependendo do conteúdo, controle externo, direito administrativo, direito constitucional, a gente tem quem? Nós temos uma forte jurisprudência, a gente tem doutrina. Então, o arcabouço de fundamentação que a gente tem que ter é esse aqui, tá? É esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a cor da caneta. Beleza? Então, ó, a gente já percebe, né, que lá quando eu tiver no fragor da batalha, lá suando para escrever, eu tenho que antes, fora antes de passar para a folha definitiva, eu tenho que fazer meu rascunho aqui fora, tá? Tenho que trazer minha situação hipotética, que é muito simples, mas eu tenho que pontuar, né? Outro dia eu fiz um recurso de um aluno TCE do Mato Grosso do Sul. O cara simplesmente respondeu tudo, tudo que estava pedindo, mas a nota dele foi um terço da nota máxima que poderia ser alcançada. Mas ele respondeu tudo, só que de forma tudo bagunçado, fora de topografia, né? Tudo dele estava respondido, mas estava fora de ordem, tá? Então, algumas bancas, por exemplo, a FCC, ela já diz assim, ó, é obrigatório você citar o item que você está respondendo. Por quê? Porque vira e mexe aparece um recurso lá para eles, solicitando que eu escrevi uma coisa na linha 5 quando na realidade o tema tratava das últimas linhas, que era das últimas letras que tinha que ser respondido, né? Topograficamente, você não responderia aquilo, apesar de ser um assunto vinculado ao que você está tratando ali na questão como um todo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, ó, presta bem atenção no que eu vou falar agora. A gente tem que ter a visão de caçador e não como caça. Visão de caçador. Quem é o caçador nesse jogo, né? Para bom entendedor, o caçador é o examinador. Ele está querendo destruir o aluno. Ele está querendo lá, ó, dar um tiro no aluno, ó, puf, né? É o sniper. Aquele ali não está sabendo, ó, puf. Então, quais são as armas que o caçador tem que ele pode detonar a caça?
quais são as armas que o examinador tem que ele pode detonar a caça. É simples. Ele constrói um barema, um padrão, um espelho de resposta, ele avalia o quesito dele para transformar o que você escreve em número. Simplesmente escrever letras e números. Eu tenho que transformar tudo que você escreveu em uma nota que é número. Beleza? Então, minha letra vira número. Como é que minha letra vira número? Como é que o que eu escrevo vira número? Simples. Eu tenho que encontrar quem? Eu tenho que encontrar as palavras-chave, né? Ou palavras-chaves. As duas estão corretas, tá? Então, eu tenho que encontrar a palavra-chave, tá certo? Quando o Tony Van faz os mapas na auditoria, a banca pergunta e o mapa responde. E nós incluímos esse mapa mental dentro da nossa estrutura de discursiva. Daqui a pouquinho eu mostro um modelo para vocês aqui também, mas já está lá disponível para vocês, tá? Mas essa palavra-chave, ela tem que tocar no coração do examinador. Se ele não enxergar aquela palavra-chave, nossa, a gente vai ter que fazer um malabarismo danado na hora do recurso. Não é o caso, tá? A gente tem que buscar o recurso? Tem, mas a gente vai ter que matar isso logo na prova discursiva. Beleza? Então, existem algumas palavras-chave que vão responder o quesito e eu preciso só conectar, ligar as pontas, né? Ligar tudo ali para poder fazer sentido. Só isso. Beleza? E aí o mapa mental que a gente traz é justamente para isso. Você, pelo menos, fazer uma associação e poder escrever na hora da prova. Fazer seu brainstorm antes de realmente escrever. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, cresce de importância numa prova dessa de 60 linhas o complemento, né? O complemento. Professor, o que é o complemento? É tudo além daquilo que eu já respondi de forma objetiva, né? Que esteja vinculado ao tema e que eu responda o seguinte, ó, se eu escrever isso aqui, eu posso chegar mais perto do gabarito da questão? Sim, então eu escrevo, tá? Então, complemento, você ajuda o examinador a te dar uma nota maior do que aquela que você teria se você não tivesse escrito aqui o complemento. Beleza? Então, o complemento é para isso. Ah, professor, o que é o complemento? Ó, são coisas além do que eu já escrevi aqui. Se, porventura, eu respondo uma questão que é do artigo 71 da Constituição Federal, que trata lá do controle externo, né? O artigo 71 vai falar do sistema de controle interno, do controle interno, do controle externo, da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial. Além disso, né? Eu tenho que trazer quem? Eu trago mais um princípio, ó, né? Em homenagem ao princípio da simetria, né? Princípio da simetria. Verifica o que que o tema está trazendo, bota, enche de princípios, né? Coloca ali mais um princípio, verifica se tem alguma norma que fale alguma coisa disso aqui. Cita um exemplo, né? A exemplo do tarará. Beleza? Então você tem aqui um complemento. Tranquilo até aqui? Bom, eu não vou mudar aqui a cor da caneta, tá? Vou continuar aqui, ó. Letra B, a mesma coisa, tá? Já quanto às, um exemplo, tá, pessoal? Já quanto às linhas de defesa, ou seja, no item B ele está tratando de quem? Das linhas de defesa. Ou seja, poderia escrever da mesma forma, assim, ó. Quanto ao item B, ok? Entende-se, entende-se que a alta administração faz parte da... Taranã. Qual é? Alguém sabe? Terceira linha? É isso? Toma cuidado com isso aqui, hein? Ponto. E aí eu vou fundamentar. Ó, me posicionei. Eu citei minha situação hipotética aqui, né? Citei minha situação hipotética. Cadê? Citei minha situação hipotética aqui, ó. Situação hipotética, ela está aqui, ó. Me posicionei. Aqui é meu posicionamento, que é o P.
Aqui é o SH e aqui é o P. E agora eu vou para o F. Eu vou fundamentar. E aí, como é que eu escrevo? Né? Conforme, né? Conforme consta no artigo 169, a partir do 169, não me recordo, na Lei 14.133/21 e no documento do IIA, né? International, é, do IIA, International alguma coisa dos auditores lá, beleza? É de onde vem lá o esquema das três linhas de defesa. Tem um documento específico sobre isso aqui. Tem o COSO também, né? Tem o COSO também que fala de segregação de funções, enfim. Vamos trazer um tema também sobre esse daqui, tá? E beleza, fundamentei, né? Aí eu pergunto, tem alguma coisa a mais que eu possa falar? Vamos verificar no comando da questão. E aí eu venho para o C, eu venho para o complemento, tá? E eu escrevo mais algo sobre isso aqui, né? Falo que a lei de licitações abordou principalmente o princípio do planejamento, né? Que trouxe para a legislação todas as decisões no mesmo sentido dos tribunais de contas e assim sucessivamente. Beleza? Bom, tudo que eu falei aqui é quando a gente tem a palavrinha analise. Analise. Quando eu tenho que analisar, eu tenho que ter uma estrutura dessa. Situação hipotética, né? Posicionamento, fundamentação e um complemento. Eu tenho que ter. Beleza. Quando eu vou ter outra nomenclatura, outro verbo, aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aí o que é que eu preciso entender, né? Eu preciso entender o seguinte: cite, cite e faça tal coisa, né? Conceitue. Aí eu tenho que prestar bem atenção na raiz do verbo, tá? Se ele perguntar assim, ó, conceitue a modalidade diálogo competitivo. Então vamos lá. Aí eu tenho que trazer quem? De novo, a situação hipotética. De quem que eu estou falando? Tem que vir na sua redação, no seu texto, na sua discursiva, o nome que o examinador usou lá no comando da questão, tá? Quanto ao aí, diálogo competitivo, de novo, situação hipotética. Aí agora eu conceituo, mais conceito, tá? Então eu tenho situação hipotética, eu repito que o examinador, eu amarrei, né? Eu disse para ele, ó, eu vou falar sobre isso. Conceituo, né? Aí, fora do meu texto definitivo, eu tenho que saber quais são as palavras-chave que vão responder o que que é um diálogo competitivo. É uma modalidade de licitação, ok? Está previsto na lei, previsto na lei 14.133, né? E aí eu trago informações que são próprias dele. Informação A, informação B, informação C. Até que momento eu preciso conceituar o diálogo competitivo? Até o momento em que eu considerar que eu já respondi as palavras-chave do examinador. Caso eu queira avançar, eu vou jogar lá no complemento, porque a única coisa que me faz não escrever mais do que o que eu quero é o limite de linhas. E aí eu preciso, antes disso, delimitar o quanto eu vou escrever, né? Por exemplo, quando o examinador pega uma questão e subdivide ela em A, B, C, D e E. Lá na prova, pessoal, ele já vai botar 5% da nota, né? Ou seja, a prova vale 10. Então, 0,5 é para legibilidade, respeito às margens, não sei o que, não sei o quê. E 9,5 vai ser subdividido aqui. Então, o que é que vai acontecer? Aqui vai ser 1,5, um exemplo, e aqui 2,
2, 2 e 2. Pronto. O que é que eu faço? Ora, se eu tenho 60 linhas, eu poderia supor que se eu for escrever as 60, não é o caso, mas se você for escrever as 60, você tem que dividir equitativamente, já que eles valem a mesma coisa. Ah, professor, mas eu não vou conseguir escrever essa quantidade de linhas de cada um. Tranquilo. Mas pelo menos no seu planejamento, você tem que delimitar quantas linhas você vai escrever para cada um. E você vai escrever mais para aquilo que vale mais. É simples. Você vai escrever mais para aquilo que vale mais. Você vai atrás dos pontos onde tem mais pontos. Só isso. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Quais são os principais erros na discursiva do CESP? É o aluno escrever muito e responder pouco. É um deles. Como é que acontece isso? É assim, ó. Discorra sobre os limites da despesa de pessoal na LRF. Olha só. O examinador pergunta assim, ó. Discorra sobre os limites da despesa de pessoal na LRF. Aí, o aluno faz isso, ó. A LRF, promulgada em 2001, reflete os anseios da sociedade, pelos quais e aquilo, isso, outro, começa a doutrinar ali na redação e até agora ele não falou em despesa de pessoal. Então, não é isso que o examinador quer. O examinador quer, pessoal, que você responda a palavra-chave que vai responder o quesito. Né? Outro dia eu fiz um recurso de uma prova, do mesmo cargo, eu fiz o recurso de vários alunos. E aí tinha uma aluna, uma das alunas, respondeu 3 linhas de uma prova, 3 linhas, e conseguiu levar 20 pontos, o máximo possível. Por quê? Ela conseguiu estruturar bem a resposta, ela tocou na palavra-chave e foi direto ao ponto. Só isso. Escreveu pouco. Já o outro aluno, nesse item, tirou 15 de 20. Pegou 3/4 do item, né? Que valia 20 pontos. E ele escreveu pra caramba, escreveu umas 7 linhas para esse item, mas teve só 15. Então, não é escrever mais que vai fazer você conseguir pontos se você ficar só dando somebody love. Então, escreve muito e responde pouco. Por quê? Porque você não está olhando com o olhar do caçador. Você está olhando como caça. Aí ele vai me pegar aqui. Não, você pensa assim, ó. Como é que eu pontuaria esse aluno aqui? O que é que eu escrevo para tirar 10 aqui? O que é que eu, como examinador, quero que o aluno escreva? Eu quero isso aqui. Então, o erro é esse, ó, não ser objetivo. Ele vai divagando ali, né? Não tem uma estrutura de combate. O que é a estrutura de combate? Essa que eu passei para vocês e que está lá dentro da mentoria também, tá? Nos temas. Treinar somente com temas completos. O que é isso? Ah, esperar uma situação hipotética completa para você poder estudar. Não, não é assim não. Não é assim não. Quando você estiver estudando, por exemplo, né, que é obrigatório, o artigo 70, 71, Poder Legislativo, na Constituição, você tem que se perguntar, né, desse artigo aqui, né, discorra sobre o que você entendeu sobre esse artigo. Vai lá e faz uma redação que eu me refiro, faz um texto, né? Escreve, somente escreve. Tem algum problema, né? Tem alguma dificuldade de memorização? Parte para o mapa mental, né? É isso mesmo, repetição e associação. Repetição e associação o tempo todo. Beleza? E você não usar expressões da própria banca. Quando você começa a responder com as expressões da própria banca, o examinador já entende que você está direcionando sua resposta para aquilo que ele perguntou, e não divagando sobre diversos assuntos que não vão responder o que você precisa. Beleza? E aí, o que que a gente faz para melhorar essa nossa resposta? Estruturar a resposta, identificar palavras-chave, e aí o mapa mental é um excelente aliado de vocês para isso, né? Compreender a banca examinadora, como ela corrige, e treinar com temas gabaritados e mapas mentais, que é o que vocês têm em mãos aí dentro da mentoria. Beleza? Pessoal, até aqui tudo bem? Eu quero passar aqui, né? Eu vou parar aqui minha apresentação
E agora, né, olha só, eu separei esse material aqui para vocês, né, eu vou disponibilizar, daqui a pouquinho eu já disponibilizo ele para vocês aqui, ó. E aqui é uma aula extra, tá? Uma aula extra, vamos ver aqui, opa, onde eu falo um pouco sobre o perfil analítico da banca Sebrasp, né, e a metodologia de avaliação dela está completa. Os top 5 temas aqui, ó, de direito administrativo, constitucional, controle externo e direitos humanos, e como esses temas podem ser cobrados de forma transversal, né, que é a convergência desses saberes aqui, né, de todos esses temas, tá? Aí eu trago aqui, ó, uma análise completa, né? Vou deixar para que vocês façam a leitura de forma mais detida, tá certo? Vou passar aqui, ó, rapidinho e a gente vai para a resolução, né? Ó, foco do direito administrativo, né? Tudo baseado em dados, tá? Análise de dados, beleza? Ó, direito constitucional, controle externo, bem mastigado esse tema aqui, tá certo? Para vocês, direitos humanos, né? Que uma matéria nova. E aí, pessoal, eu falo o seguinte, ó, se ele trouxe direitos humanos para se ele trouxe direitos humanos para essa prova, tome muito cuidado, porque talvez seja algo importante para o órgão, né? Se é algo importante para o órgão, então isso pode ser cobrado numa prova discursiva, de modo transversal, beleza? Então vamos lá. Eu vou responder aqui esse item, porque esse item aqui, ele não está caindo em prova. Ele está o quê? Despencando. Despencando. E ele trata, ó, de um parecer prévio, contas de governos e atuação do Tribunal de Contas, né? Que se refere ao tema 835 do STF. Beleza? Durante a análise de contas anuais do município de Santa Aurora, relativas ao exercício financeiro de 23, o TCE realizou auditorias contábil, financeira e operacional com a finalidade de subsidiar a emissão do parecer prévio previsto no artigo 71 da Constituição Federal. No curso das auditorias, foram identificadas impropriedades relevantes, tais como execução orçamentária deficitária reiterada, descumprimento de metas estabelecidas no PPA, fragilidade nos controles internos e irregularidade em contratos administrativos firmados diretamente pelo prefeito, que atuou como OD. Olha que informação importante. Como ordenador de despesa em diversos atos de gestão. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Em sua defesa, o prefeito alegou que, olha o que ele alegou. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas possui natureza meramente opinativa, não podendo resultar em rejeição de contas. Foi o que ele diz. Por se tratar de contas de governo, eventuais irregularidades de gestão não poderiam ser apreciadas de forma conclusiva pelo Tribunal de Contas, competindo exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas. Daí, considerando a situação apresentada, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, em especial o tema 835 de repercussão geral, responda de forma fundamentada. Então, a prova de vocês pode vir nesse formato, né? Esse formato aqui é próprio da FCC. Desculpa, do CESP. É próprio do CESP. Beleza? Então, olha só, explique a natureza jurídica e a finalidade. Então, a sua prova vai ter que constar o quê? Explique a natureza jurídica, né? Explique a natureza jurídica e a finalidade do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas no julgamento das contas de governo, tá? Ó, contas de governo do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, a gente vai ter que escrever o quê? Explicar para ele sobre a natureza jurídica e sobre a finalidade.
Analise a relevância das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas para a formação do parecer prévio, destacando sua função no controle externo e na avaliação da regularidade da gestão pública. Ok? À luz do tema 835 do STF, esclareça em que hipóteses o Tribunal de Contas pode exercer julgamento das contas relacionadas aos atos de gestão praticados pelo prefeito, especialmente quando este atua como ordenador de despesas, distinguindo contas de governo e contas de gestão. Olha só, essa letra C é a principal aqui da questão, tá certo? É a principal, porque esse tema tem caído em tudo que é concurso de todas as bancas. Todos, 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 todos. É um concurso de Tribunal de Contas, né? É para tentar para isso daqui, ficar ligado nessa coisa, esse negócio de conta de governo, conta de gestão, desde 2004 que o 2000 e bolinha que há uma divergência de interpretação. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Então, atualmente, o que vigora é o tema 835, beleza? Então, tome muito cuidado com com essa temática aqui. E aí você vai indicar quem? Os fundamentos constitucionais e princípios aplicáveis que podem justificar a emissão de parecer prévio desfavorável pelo Tribunal de Contas no caso concreto. Olha, pessoal, questão aqui excelente, viu? Questão aqui excepcional. Então, vamos lá a uma sugestão do padrão de resposta aqui do mapa da posse. O parecer prévio emitido pelos tribunais de contas, no exame das contas anuais do chefe do Poder Executivo, aí, só para a gente delimitar, quando eu falo sobre isso aqui, ó, essa parte, né, que pode ser resumida, é a situação hipotética. Então, entenda que a nosso padrão de resposta, ele é delimitado de forma didática, da forma mais completa possível, tá? O que é que deveria ter aqui, ó? Explique a natureza jurídica e a finalidade do parecer prévio. Então, eu já começo falando para o examinador o seguinte: eu vou começar a falar do parecer prévio. Então, ó, o parecer prévio, opa, então eu já vou falar do que ele me pediu. Eu vou trazer à tona o que ele falou lá na letra A. Eu não vou inventar nada. E aí eu digo, ó, possui quem? Natureza técnica obrigatória e opinativa. Beleza? Então, ó, o parecer prévio, o parecer prévio possui o quê? Natureza técnica, obrigatória e opinativa. Beleza? Esses três itens aqui. Destinando-se a subsidiar, destinando-se é quem? Com a finalidade de, então, natureza jurídica, né? Que ele pergunta aqui, ó, natureza jurídica e finalidade. Então, natureza dele, técnica obrigatória opinativa, destinando-se a julgar, subsidiar, desculpa, subsidiar o julgamento político das contas de governo pelo Poder Legislativo. E aí eu já começo a fundamentar, ó, nos termos do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal. Fazer um parêntese aqui. O CESP, ele já traz, às vezes, a própria fundamentação no próprio comando da questão. O aluno só tem que copiar. Agora, se o aluno não botar, ele erra. Entenda bem, se você não colocar a fundamentação aqui, errou. Ah, não, mas ele já tinha dito isso no comando da questão. Não precisa botar. Precisa. Você precisa colocar, porque vai estar lá no espelho dele. Ok? E ele continua. Embora não tenha força vinculante formal, vamos ver aqui uma coisa no comando da questão. Ó, explique a natureza jurídica e a finalidade. Emitido, pronto. Se eu respondesse até aqui esse ponto aqui, ó, se eu respondesse até esse ponto aqui, até aqui, estaria correto já. Mas, né, como ele pediu para eu explicar, a gente avança. A gente faz um complemento. Embora não tenha força vinculante formal, e aí aqui é um tema, é uma teoria para vocês levarem para a prova.
O parecer prévio exerce elevada densidade normativa e informativa, ok? Pois resulta de análise técnica especializada e somente pode ser afastado por decisão qualificada do legislativo, conforme fundamentação de novo, orientação consolidada do STF. Perfeito até aqui? Beleza. Vamos seguir. Olha a letra B. Analise a relevância das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas para a formação do parecer prévio, destacando sua função de controle externo e na avaliação da regularidade da gestão pública. Analise a relevância das auditorias. Eu tenho que começar falando de auditorias. E aí a gente começa. As auditorias contábil, financeira e operacional, porque está lá no comando da questão, realizadas pelo Tribunal de Contas, constituem instrumentos essenciais do controle externo, na medida em que fornecem evidências técnicas objetivas acerca de quem? Aí aqui palavra-chave, pessoal, ó, quem é que tem que constar no meu texto, né? Quando eu falar redação, entenda eu redigindo, tá? Acerca da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia da gestão pública, ok? Tais auditorias permitem identificar inconsistência patrimonial, desequilíbrio orçamentário, fragilidade dos controles internos e baixo desempenho no cumprimento das metas do PPA. Elementos que fundamentam de forma consistente a emissão do parecer prévio. Particularmente, da forma como está construído aqui, eu não gosto muito, né? Por exemplo, garantindo, eu evitaria gerúndios, então eu boto o ponto aqui, né? Tudo isso garante que este não se baseie em juízos abstratos, mas em dados concretos e verificáveis. Beleza? Daria um ponto aqui e eliminaria o meu gerúndio, tá? Fazendo aqui a minha correção. Ok? E aí, ó, letra C. Letra C que é a mais interessante. À luz do tema 835 do STF, olha como é que eu começo. À luz da jurisprudência do STF, então eu não inventei nada. Eu trouxe a situação hipotética que ele disponibilizou para mim lá atrás. E aí eu coloco, deve-se distinguir as contas de governo das contas de gestão. Então, eu estou me posicionando, ó, deve-se distinguir. Ou se eu dissesse assim, ó, à luz da jurisprudência, especialmente do tema 835 de repercussão geral, contas de governo e contas de gestão estão dentro do mesmo escopo. Ou seja, elas não se distinguem para fins de parecer prévio. Não é isso. Eu tenho que me posicionar para dizer que eu devo distinguir, eu devo tratar de forma igual. Perfeito? As contas de governo que avaliam o resultado global da execução governamental, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Avalia o resultado global da ação governamental, são objeto de parecer prévio do Tribunal de Contas e julgamento final pelo Legislativo. Todavia, isso aqui é a regra. Todavia, quando o prefeito atua na condição de OD, praticando atos típicos de gestão, tais atos se submetem ao julgamento direto pelo Tribunal de Contas, com a possibilidade de imputação de débito e aplicação de sanções. Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo STF no recurso de mandado de segurança número X aqui, julgado em 6 de agosto de 24, no qual se assentou que os tribunais de contas detêm competência para julgar atos praticados pelos prefeitos municipais como ordenadores de despesa, exercendo plenamente suas atribuições fiscalizatórias e sancionatórias diante de irregularidades ou ilegalidades constatadas. Beleza? Levem e aprofundem esse tema aqui. Aprofundem, tá? Aprofundem. Contas de governo e contas de gestão tem que estar na massa do sangue de vocês aí, ok? Tem que estar bem delimitados. E, por fim, letra D, no caso concreto, a emissão de parecer prévio desfavorável
encontra fundamento nos princípios constitucionais de quem? Legalidade, moralidade, eficiência, responsabilidade fiscal e transparência, bem como nas normas que regem o controle externo e a boa governança pública. O déficit orçamentário continuado, o descumprimento das metas do PPA, inconsistência patrimonial, ausência de medidas eficazes de controle da dívida consolidada, ou seja, ele somente citou todas as irregularidades que foram apontadas no comando da questão. Evidenciam falhas relevantes na condução da gestão fiscal, aptas a comprometer a regularidade das contas de governo e a justificar, de forma técnica e constitucionalmente adequada, a manifestação desfavorável do Tribunal de Contas. Ok? Do Tribunal de Contas. Então, beleza. Leonardo, tema denso, né? Não sei como é que eu escreveria isso. Tem uma técnica muito simples que é a do brainstorm, né? Quando você está lá no quesito A, que vai tratar do parecer prévio das contas de governo, eu tenho que trazer à tona o que eu vou responder. Eu tenho que ter dentro do meu texto parecer prévio. Aí não há necessidade de citar o artigo 71, mas foi citado, porque no comando da questão ele já dá isso. Eu tenho que ter a nomenclatura natureza técnica e opinativa, que é o que vai responder a questão, né? Eu tenho que ter o nome contas de governo, avaliação global da gestão, subsidiar o julgamento político do poder legislativo. Então, quando a gente consegue identificar palavras-chave fora do contexto, tá? Fora ainda do contexto que eu digo, fora do meu padrão, do meu espaço destinado ao texto definitivo, eu consigo fazer uma construção de resposta de maneira completa, né? Então, a partir de agora, eu teria uma estrutura para responder, eu teria algumas palavras-chave. E agora eu junto o quebra-cabeça. Como é que a gente consegue fazer isso? Não tem jeito, botando a pontinha da caneta no papel e treinando, né? Por isso, gente, que a discursiva, ela é um verdadeiro elevador, é uma verdadeira gangorra de concurso público. Porque quem não dá conta de estudar a discursiva ou estuda de forma equivocada, fica para trás, perde ponto precioso, né? Perde ponto precioso. Então, entenda o seguinte: primeira coisa, vocês têm que aprender a escrever de forma direta e objetiva, tentando identificar as palavras-chave. E aí, lá no complemento, você deixa que a tua vontade de escrever seja colocada para fora somente no complemento. Mas situação hipotética, posicionamento e fundamentação tem que ser objetiva e consistente. Beleza? E aqui eu trago todas as palavras-chave, né, que eu separei para vocês. Opa! No item B, né? No item C, núcleo mais sensível, ó. Eu coloquei aqui, núcleo mais sensível, tá? No item D. Beleza? Aí, veja bem, o examinador, ele vai pegar cada quesito e vai segmentar em seções, né? Vai conceituar, conceito um 0 1 e 2. Ou seja, se cada item, por exemplo, se aqui valesse 1,5 ponto, como eu tinha colocado lá, o conceito zero vale zero, o conceito um vale 0,75 e o conceito 2 vale 1,5, né? Explicou adequadamente o papel do parecer prévio, destacando sua natureza técnica e opinativa, sua função de subsidiar o julgamento das contas de governo pelo Poder Legislativo com fundamento constitucional. Ele vai te dar, se ele verificar que você escreveu dessa forma, ele vai te dar 1,5 ponto. E assim sucessivamente, né? Se aqui valia 2 pontos, esse aqui é zero, esse um é um e o 2 é 2, né? Se você não abordou a importância das auditorias é zero, mencionou as auditorias de forma genérica, sem relacioná-las à formação do parecer ou ao controle externo. E o item 2, se você analisou adequadamente a relevância. Veja, aqui é só um modelo de espelho de correção do examinador.
Onde é que eu tenho que focar? Eu tenho que focar nesse conceito 2. Quando é que ele vai me dar o máximo? É se eu responder aquilo que ele me pediu lá no comando da questão, tá? Então, quem que vai me ajudar? Estrutura mais palavra-chave, ok? Estrutura mais palavra-chave. E aí eu sigo aqui fazendo a análise dos quesitos. E ao final, eu disponibilizo aqui o mapa mental. Tá um pouquinho sem, né? Tá um pouquinho desfocado, mas dá para verificar, tá bom? Pessoal, esse material vai estar disponível para vocês, tá? Dentro da área lá do curso, tá bom? Com todas as análises, e a gente vai trabalhar também na área comum, né? Na parte comum, todos esses temas aqui, tá? Então, já foram tratados vários, mas a gente vai avançar. E, logicamente, a gente vai trazer os temas das áreas específicas, né? De forma. Já tem bastante lá, mas a gente vai procurar trazer mais, né? Até a data da prova. Né? Ô, Léo, você vai colocar algum sobre PPP? Não sei se você já colocou. Você me pediu, né? Sobre PPP. A gente vai colocar, tá? Eu fiz uma aposta ali na PPP e outros concursos, né? E, no caso da CGE São Paulo, que era FGV, infelizmente não veio como eu pensei, mas PCE de Minas é forte candidato, viu? Havia uma É, PPP aqui a PPP é bem, assim, e pelo menos no estado aqui tá bombando, assim, né? Aqui em Belo Horizonte tem muita PPP e e agora fechou uma concessão da 381, né? Que pega aqui, é uma é, concessão muito importante também. uhum. No caso, a gente tem que olhar no direito administrativo, né, na parte comum, ela pode vir as outras especialidades, ela pode vir como um pano de fundo, né, uma parceria público-privada e tal, ararará, fazendo ali uma, uma situação hipotética genérica, né. No caso da engenharia, eu já imagino que ela possa vir, de fato, um tema específico de PPP. A gente vai trabalhar, tá bom? Estou construindo aqui, eu vou disponibilizar. Você já tinha falado. Eu anotei aqui, mas ainda não desenvolvi, né? De fato, a gente vai trazer isso daí, ok? Todas as especialidades já tem alguns temas lá da área específica, mas eu vou procurar construir mais. Só falta braço aqui, mas a gente vai chegar lá, pode ter certeza. Viu? Pessoal, então é isso, né? A mentoria de hoje eu procurei trazer para vocês toda essa questão da estrutura, né? Tirar essa dúvida quanto ao formato que vocês têm que escrever, né? Eu vou disponibilizar esse material aqui, que ele está muito interessante, tá? Vou disponibilizar para vocês, ele está muito legal para vocês darem uma lida e focar. Certamente o tema da prova da básica, né? Do conhecimento básico, 60 pontinhos, oh, desculpa, 60 linhas, 10 pontinhos vão estar aqui. Metade da prova vai estar aqui nesse PDF que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem que lembrar, Léo, só um detalhe que entrou auditoria do setor público como, vamos dizer assim, como elemento de surpresa, né? Para todos os cargos. E aí ficar antenado na auditoria do setor público e a CESP gosta muito de auditoria, né? Ela já é uma, vamos dizer assim, os cargos, porque no cargo de formação de ciências contábeis, a gente tem auditoria e perícia contábil. Então, Sim, auditoria e perícia contábil na parte de especialidade. E entrou na retificação do edital, salvo me engano, mais ou menos um mês. Mais ou menos. Acho que foi no dia 21 do 10, um pouco mais de um mês. Entrou a auditoria do setor público, a auditoria governamental. E sempre na específica ou na todo mundo, né? Comum? para todo mundo. Entrou para todo mundo. Ótimo, ótimo. Então, é uma matéria que ela pode sempre aparecer. Pessoal, as bancas em geral, não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas é bom alertar a importância. Por que essa matéria entrou? De uma... Cara, o edital tinha saído um mês depois. Eu não sei precisamente,
Mas vamos dizer que foi um mês. Como é que vão inserir uma matéria um mês depois? Um mês depois. Uma matéria Pois é. para todo mundo. Ó, a análise de uma discursiva, na essência, ela é uma auditoria, porque é o que o auditor é o que a gente faz no dia a dia, né? Você recebe uma situação, não é hipotética, é uma situação real no dia a dia, Sim, e você compara com um critério. Quem são sim, os critérios? São as leis, são os normativos. No caso da auditoria, tem muita norma. Comparou, né? O gestor fez uma coisa que está contrária ao que manda a lei, a gente tem quem? Tem um achado. E ali é uma esse auditoria que está achado, sendo feita. e esse achado a gente evidencia ele através de, aí no caso da auditoria não são provas, mas são evidências, né? São evidências de que aquilo foi feito de forma equivocada ou foi feito de forma correta. Então, uma análise de prova discursiva, na sua essência, ela é uma auditoria, né? O que que você vai fazer? Você vai comparar o que veio na situação hipotética com o mandamento de uma legislação, de uma norma, de um princípio, né? Confrontar, se um não couber no outro, tiver uma disparidade, aquela parte, aquela parcela que está diferente, é o achado. Fala, Renan. Então, professor, a minha dúvida é a seguinte: nessa estrutura, onde o senhor está sempre destacando remeter sempre ao item, né, sendo bem claro qual item que você está respondendo, então não há necessidade de você fazer uma conexão entre esses itens, Não, necessariamente. não. A única conexão que eu sugiro é que você faça assim, ó. Eu não sei se eu consigo um minutinho aí. Eu vou é, lá no item, geralmente ele está no item 9, item 10 do edital, ele fala assim: a correção da prova discursiva vai primar pela coesão, capacidade não sei de quê, perere parará. E aí os alunos ficam com receio de não colocar uma coesão, né? Então, o que que é o aspecto coesivo? O aspecto coesivo é isso daqui, né? Quando eu falo do item A, ó, vou resumir, tá, pessoal? Quanto ao item A, mais posicionamento, mais fundamentação, mais complemento. Ponto. Aí eu coloco assim, ó. Já quanto ao item B, Uhum, ou seja, essa daqui é a chamada coesão interparágrafos, em um com o outro. E tem o intraparágrafo. Quanto ao item B, a ação do gestor foi irregular, né? Isso é previsto, isso está previsto. Quando eu coloco isso, eu estou me referindo a quem? A ação, né? Isso é previsto, né? A ação irregular. Eu estou fazendo uma coesão, beleza? Então, assim, dentro do parágrafo, não precisa se preocupar. Entre os parágrafos, se você fizer quanto ao item A, já quanto ao item B, quanto ao item C, não tem problema nenhum, beleza? Não tenho visto punições quanto a isso daqui.